Louvado seja Deus, né? Sempre louvado seja Deus. Quero convidar você a abrir no livro de 2 Reis, capítulo 13. Nós acompanharemos a leitura do versículo 14 até o versículo 21. Domingo passado, aqueles que estiveram aqui presentes lembram que a nossa filha mais velha, eles, juntamente com o seu marido, tomou a decisão de mudarem para o Rio de Janeiro, então foram para lá e até quando o Senhor assim desejar, lá permanecerão. Então essa semana nós fomos para lá para levá-la junto com a neném e fazer aquilo que tinha que fazer, né? A mudança. A mudança não é fácil, né? Mudança não é fácil, mas as coisas vão se ajeitando, sempre vai se ajeitando. E confesso para vocês, estou bastante cansado, né? Não só por aquilo que fizemos lá, mas também pela viagem. A viagem, quando eu tinha meus 20 anos, não tinha problema de dirigir 400, 500, 600 quilômetros e chegar em casa ainda para o jogo de futebol, né? Se é que eu joguei bola algum dia. 1000 quilômetros, e não tinha problema. Mas hoje, qualquer 100 quilômetros, a gente já, o bico do papagaio dói, a cervical incha, e é assim, né? Mas estamos aqui e eu espero que em Deus eu possa trazer uma mensagem, uma reflexão para vocês aqui. 2 Reis, capítulo 13, do verso 14 até o 21, diz assim a história. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente essas tropas. Então, jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Somente até aí. Pai, esta é a tua palavra. Uma palavra muito conhecida por nós, talvez pouco compreendida. Eu mesmo tenho sérias dificuldades de entender como isso pôde acontecer. Mas o fato é que aconteceu. E certamente essa história não foi registrada em sua palavra simplesmente para que nós conhecêssemos a história e de certa forma cada um ficasse espantado com essa história. Mas certamente através dela, o Senhor tem algo para nos ensinar de extremo valor para as nossas vidas. E assim como outra vez o Senhor me deu o privilégio de ministrar esta palavra,
E eu tenho certeza que o teu Espírito assentou cada palavra que saiu dos meus lábios. Aquelas perfeitas, não porque vieram de mim, mas foram inspiradas pelo teu Espírito. E aquelas imperfeitas, que talvez em algum momento, por causa da minha fragilidade, também saíram dos meus lábios. Mas o Senhor teve a capacidade, através do teu Espírito, de assentar cada uma dessas palavras em cada coração. Te peço que o Senhor faça isso esta noite. E eu peço que o Senhor faça, para que somente o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar a sua atenção, não para a parte A dessa história, mas para a parte B. Mas qual é a parte A, qual é a parte B? A parte A é aquele momento em que o Eliseu chama o rei, diz para ele atacar uma flecha, ele atira a flecha, depois ele pede para golpear o chão, ele golpeia, só que ele, de certa forma, não golpeou a quantidade de vezes que o profeta esperaria que ele golpeasse. Por conta disso, aquilo definiu a quantidade de vezes que ele iria vencer o exército inimigo. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a parte B dessa história. A parte B fala sobre algo extraordinário. Algo, se nós pedíssemos para que um teólogo explicasse como é que isso pode acontecer, talvez, acho que a palavra mais próxima que ele poderia encontrar daquilo que aconteceu seria uma só: milagre. E como o milagre não se explica, a gente apenas vivencia, eu diria para você que essa parte B dessa história só pode ser descrita em uma palavra: no milagre. Por quê? Se eu perguntasse para você o seguinte: será que é possível alguém que é vivo fazer alguma coisa? O que você me diria? É claro que o óbvio. Sim, pastor. Uma pessoa viva pode fazer muitas coisas. Dentre elas, aquilo que o senhor está fazendo, pregando. Nós podemos ajudar pessoas. Nós podemos correr, nós podemos falar, nós podemos ouvir. Nós podemos praticar um esporte, nós podemos tocar uma música, nós podemos fazer infinitas coisas. Aliás, se fôssemos enumerar a quantidade de coisas que o ser humano tem a capacidade de fazer, de realizar, certamente nós gastaríamos um tempo aqui indeterminado, porque no dia a dia nós percebemos aquilo que nós fazemos e que nós fazemos sem perceber que às vezes nós poderíamos fazer. Mas se eu trocasse a pergunta, ou seja, será que um morto tem a capacidade de fazer alguma coisa? Eu tenho quase que certeza que a sua resposta, ou a quase de todos, seria a mesma. Não, um morto não pode fazer nada. Aliás, um morto, ele não escolhe em que caixão ele será colocado, ele não escolhe quais serão as flores que vão enfeitar o seu caixão, ele não escolhe nem sequer a roupa, a não ser que ele tenha feito um pedido e as pessoas que ouviram o pedido da roupa que ele gostaria de vestir quando ele fosse sepultado possa atendê-lo, e ainda não é garantia. O morto não escolhe aonde ele vai ser sepultado. O morto não escolhe quantos convidados, quantas pessoas estarão no seu velório. O morto não faz nada, absolutamente nada. O morto não é capaz de fazer coisa alguma. E às vezes, nós que estamos vivos, às vezes dentro de nós existe um sentimento que nos coloca numa posição de morto. Mesmo que nós estejamos o quê? Vivos. Aliás, nós já usamos essa frase, né? E aí, como é que você está depois de uma viagem como essa e fala assim: rapaz, estou morto? É claro que a gente não está falando de uma morte física, mas está dizendo da condição física em que nós nos encontramos. Eu estou morto. Ontem mesmo, nós vimos o nosso genro chegar do trabalho, ele tem um pet shop, e ele deixou o carro para a gente andar por lá, e ele foi fazer as entregas, o que ele tinha que fazer lá de bicicleta. Tudo bem que a gente não sabe, que tinha duas bikes lá, uma não era motorizada e a outra não era motorizada, né? Eu fico desconfiado que ele usa a motorizada, mas tudo bem, não vou tirar dele o crédito que ele fez as entregas de bike. E quando ele estava subindo as escadas, juntamente com a sacola pendurada, eu e o irmão Maurício estávamos descendo, e aí perguntamos assim para ele: ei, Bruno, como é que está? Ele falou assim: rapaz, estou morto, estou cansado demais, fiz muita entrega, trabalhei demais hoje. E às vezes na vida, nós, de certa forma, rotulamos a nossa condição física como algo semelhante. Eu estou morto. Quando a gente está muito cansado, a gente diz: eu estou morto de cansado. Mesmo que a gente esteja vivo, embora estejamos vivos, mas nos sentimos como pessoas mortas. E por conta desse sentimento,
nós achamos que não podemos fazer mais nada. Nós dizemos a nós mesmos que nós estamos totalmente desabilitados para fazer qualquer coisa, por mínima que ela possa ser. E esse sentimento muitas vezes vai tomando conta do nosso coração, que a gente passa a viver uma vida vivos, mas como se nós estivéssemos mortos. Quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando por qual motivo Deus decidiu fazer um milagre como esse. Porque usar a vida de um profeta que está vivo para trazer vida para alguém que está morto, nós vamos encontrar algumas passagens bíblicas. Você olhar para a vida de um profeta, de um homem de Deus, que foi usado por Deus para trazer vista ao cego, nós vamos encontrar outras passagens. Se você olhar algumas passagens bíblicas, você vai encontrar inúmeras delas, em que você vai ver pessoas que não andavam, passaram a andar, que não enxergavam, passaram a enxergar, que não ouviam, passaram a ouvir. Pessoas que não falavam e passaram a falar, mas tudo isso aconteceu via pessoas o quê? Vivas. E eu não me lembro agora no momento, não estou dizendo que não existe, no momento eu não me lembro de nenhuma passagem, pelo menos parecida ou semelhante, em que Deus realiza um milagre através de um morto. Agora, o que mais me deixa incomodado não é Deus fazer o que ele fez, mas às vezes ele fazer o que ele fez através do elemento que ele fez. E quando você olha a história, a Bíblia diz que Eliseu não era um cara que tinha acabado de ser enterrado, que estava ali. E por conta da perseguição dos inimigos, eles passaram, jogaram e tocou no corpo de um cadáver, de alguém que estava morto. A Bíblia diz que tocou nos ossos. Então nós podemos presumir que era alguém que havia morrido, embora o texto diz aqui que não, a transição do momento em que ele estava vivo para o momento que ele estava morto é muito rápida. Mas a Bíblia diz que o morto caiu ali e tocou nos ossos, não foi no corpo de Eliseu. Não havia mais essa parte de músculos, tendões, cabelo, unha, não tinha mais, só tinha os ossos. E de repente acontece um milagre. Eu queria essa noite aqui trazer uma reflexão para vocês, que mesmo que você muitas vezes possa estar se sentindo dessa forma, um morto vivo ou um vivo morto, Deus ainda pode fazer muitas coisas através da sua vida. Eu sei que o seu sentimento talvez continue dizendo o quê? Não, isso não é possível. Talvez vozes que você vem ouvindo possa dizer para você, não, isso não é possível mais, não tem jeito mais. Aliás, às vezes nós, como pessoas negativistas, muito mais do que pessoas de fé, às vezes nós olhamos para uma situação e falamos assim, não, isso aqui não tem mais jeito, né, Michele? Às vezes eu mesmo falo, né? Isso aqui não tem mais jeito. Isso aqui não tem jeito. É só Deus para fazer alguma coisa. E mesmo assim, tem hora que parece que a gente acredita que nem Deus vai fazer mais alguma coisa. Por que Deus faria alguma coisa através de uma pessoa tão insignificante como eu? Só que aí quando eu olho para o texto, é claro que o morto que ali estava, os ossos do morto que ali estava, tinha uma história belíssima. O homem teve uma vida com Deus. Mas eu fico pensando, por que Deus faria algo tão extraordinário através da minha vida, através da sua vida? Que muitas vezes nós nos sentimos como pessoas mortas. Como pessoas que não podem fazer nada, além de aceitar o atual estado em que está vivendo. E às vezes, nós perdemos a oportunidade de sermos uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, porque esse sentimento cresceu dentro de nós. O sentimento de quê? Estou morto. Não tenho força. Não consigo mais nada. Mesmo que Deus queira fazer alguma coisa através da minha vida, isso se torna impossível por causa da atual condição em que eu me encontro. Eu vim essa noite dizer para você que embora você afirme isso sobre você mesmo, você está afirmando uma inverdade sobre a sua vida. Porque quando a gente olha para esse texto, embora inexplicável, mas nós não podemos deixar de admitir que Deus fez um milagre que Ele poderia ter feito sem ter usado absolutamente ninguém, mas por razões pessoais e por razões que talvez só na glória nós saibamos entender o porquê que Deus fez isso, mas a verdade é que o texto deixa claro, Deus realizou um milagre através de uma pessoa morta.
E não somente uma pessoa morta, uma pessoa que nem tinha mais partes do seu corpo. Se você perguntar assim, pastor, foi Eliseu que ressuscitou o morto? Não, quem ressuscitou o morto sempre é Deus. Mesmo que Eliseu estivesse vivo, quem sempre ressuscita o morto é Deus. Mas Deus decidiu fazer isso através de pessoas como nós. Pessoas imperfeitas, pessoas limitadas, pessoas que muitas vezes se sentem mortas. Eu não sei qual é a situação em que você se encontra hoje. Talvez você pode se encontrar numa situação semelhante, fisicamente, emocionalmente, talvez até espiritualmente, na mesma situação que se encontrava Eliseu, morto. E quando você olha para você mesmo, você diz assim, eu estou mais do que morto. Já ouviram aquele adágio que a gente usa assim? Só estou o pó da rabiola, só estou a carcaça, só estou o resto. Pois é, mesmo assim ainda Deus pode fazer aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Então eu quero deixar aqui algumas verdades que Deus colocou no meu coração. Ainda que você e eu nos sintamos mortos, você ainda pode gerar vida em Deus. A Bíblia diz assim que ao tocar os ossos de Eliseu, o cadáver voltou a viver. Tem hora que eu vivo um conflito comigo mesmo. Por quê? Porque às vezes você fica tão convicto das verdades que Deus plantou no seu coração, que você acredita que ao semear essas verdades, as pessoas serão tão impactadas com essa verdade que não existirá uma outra resposta que essas pessoas darão a você diante da verdade que você semeou na vida dela, se não elas entregarem sua vida a Cristo. E às vezes isso não acontece. E por não acontecer isso algumas vezes, porque a parábola do semeador sempre terá que cumprir, nós muitas vezes começamos a olhar para nós mesmos e nos sentimos como pessoas infrutíferas. Como pessoas que, na realidade, nem Deus agora vê em nós uma possibilidade de nos usar, mesmo que ainda seja como uma ferramenta, nas mãos dele, para gerar vida em pessoas que estão mortas. Mas eu vim essa noite dizer para você, que assim como aconteceu com a vida deste homem, que a Bíblia nem sequer cita o nome dele. Não sei se através de algum estudo alguém citou alguma coisa, né? Quem seria este homem que foi ressuscitado? Mas a verdade é que a Bíblia nem cita o homem que Deus ressuscitou quando o corpo dele tocou nos ossos de Eliseu. Mas a verdade é o seguinte, Deus fez um milagre através da vida de um homem que já estava morto há muito tempo. E através da vida deste homem, Deus decidiu assim operar e gerar vida em outra vida. E eu quero que você saiba que mesmo que você esteja se sentindo como um morto, mesmo que você esteja se sentindo vulgarmente falando, só o pó da rabiola, mesmo que você se autorrotule como uma pessoa incapaz de fazer qualquer coisa, ou até mesmo Deus fazer qualquer coisa através de você, não acredite nisso. Porque se você estiver disposto sempre dar a glória ao Senhor, o Senhor sempre estará disposto a fazer milagres através da sua vida, mesmo que você ainda diga, eu não passo de um morto espiritual, eu não passo de uma pessoa que estou fraca, de uma pessoa que não encontra forças para ela mesma. Segunda verdade, ainda que se sinta morto, você ainda pode levantar vidas. Eu fico imaginando a capacidade que Deus tem de fazer algumas coisas. E me veio ao coração agora uma situação, nesse momento. Eu antes de conhecer a pastora, e quase que concomitantemente, eu conheci uma moça. Nessa época hoje minha esposa, ela namorava um outro rapaz, e eu comecei a namorar essa moça. O tempo foi passando, ela tinha um namorado dela, eu tinha minha namorada, e como essa moça que eu namorava conhecia a pastora, então nós acabamos nos conhecendo, mas cada um levou a sua vida. O tempo foi passando, não deu certo o relacionamento dela, assim como não deu certo o meu relacionamento, cada um viveu a sua vida, depois de alguns anos nós nos reencontramos, tivemos um olhar apaixonante um pelo outro, foi ou não foi, amor? Foi arrebatador aquele olhar, né? O toque, e Deus nos uniu.
Mas quando eu fui e comecei a namorar essa moça, eu era um rapaz de meus 19 anos de idade, onde uma pessoa sempre havia pregado o evangelho para mim, que era a minha falecida avó. E ela sempre usava algumas estratégias, né? Uma delas me convidar para fazer a leitura bíblica, alegando ela que ela não conseguia mais ler, porque o óculos estava fraco, e ela me convidava, mas eu sabia, hoje eu sei, que era uma estratégia que ela usava para me colocar à mesa, para que eu pudesse ler a história e para que depois da história ela pudesse estar me discipulando. E muitas vezes minha avó me levou para a escola não, muitas vezes minha avó me levou para a igreja, até o dia em que ela faleceu. Mas então, depois minha avó faleceu, eu nunca mais fui à igreja, então eu conheci essa moça. E essa moça, comecei a namorar com ela, até que um dia eu fui à casa dela, chegando na casa dela, ela não estava. E eu fiquei no portão da casa dela esperando, até que eu vejo ela caminhando do fim da rua, e ela vinha caminhando com a Bíblia na mão. E eu achei estranho aquilo, porque ela trabalhava no mesmo lugar onde eu trabalhava, mas eu nunca vi ela com a Bíblia, nunca tínhamos tocado no assunto Deus, Jesus. E naquele dia, quando ela chegou, eu perguntei para ela de onde ela estava vindo, né? Eu poderia presumir que era de uma igreja mesmo. Ninguém vem de um boteco, de uma balada com a Bíblia na mão, né? A não ser que ele tenha sido evangelizado no lugar. E ela disse que estava vindo à igreja. E ela me fez um convite para que eu fosse à igreja. E eu não me lembro qual foi a minha resposta, assim, no momento, mas eu fui. E nesse tempo em que eu fui, havia um pastor que foi o nosso padrinho de casamento depois. Ele estava pregando a palavra de Deus e eu tive um encontro com o Senhor quando eu tinha meus 19 anos de idade. Por que eu contei essa história para você? Porque a minha avó pregou a palavra de Deus e uma semente ficou dentro de mim. Mas eu estava andando distante. Eu era alguém que cria em Deus? Sim, cria em Deus, mas eu também cria, entendo o que eu vou dizer, eu cria em alguns puxa vida, né? Quem está ao vivo, tem hora que a gente pode falar alguma coisa que possa ferir as pessoas. Mas eu acreditava em alguns intercessores, em alguns ídolos. E então, juntamente com crer em Deus, eu acreditava em alguns ídolos e alguns intercessores, via esses ídolos aí, e eu estava meio perdido. E esse dia eu falei para minha esposa que esse dia eu lembrei dela, e ela não ficou brava com isso, porque não é uma recaída. Mas eu lembrei dela e comecei a orar por ela. Por incrível que pareça, eu recebi a Cristo na minha vida, eu me converti, eu me casei, constituí família, tenho filhos, hoje sou um pastor, mas essa moça nunca firmou seu compromisso com Cristo. Isso às vezes quando vem a minha lembrança me entristece, porque ela foi... É algo que não dá para você dizer assim, não foi isso que aconteceu. Eu não posso deixar de admitir que ela foi uma ferramenta nas mãos de Deus para me levantar, para me trazer de volta por um caminho que um dia minha avó tinha me levado, que era o Senhor, mas que depois da morte da minha avó eu havia me distanciado e estava vivendo uma vida aquém das coisas do Senhor, indiferente às coisas do Senhor. E eu fiquei pensando, como pode alguém que foi usada nas mãos de Deus para resgatar uma vida que estava, de certa forma, longe dos caminhos do Senhor, até hoje não ter firmado o seu compromisso com o Senhor. Eu só encontro uma resposta. Que Deus usa pessoas, ainda que elas estejam mortas, para levantar vidas que estão mortas. Eu não encontro outra resposta para isso. Por mais que eu tente especular, por mais que eu tente ler, por mais que eu tente ouvir as mais diversas respostas para uma situação como essa, eu só chego na história de Eliseu. Deus usou uma pessoa morta para trazer um morto à vida, para levantar um morto. E assim Deus quer fazer com você. Mesmo que essa seja a sua atual situação, mas eu me sinto como um morto. Como que eu posso levantar alguém se eu me sinto como um morto? Eu só sei de uma coisa. Dentro da matemática humana, eu falo assim, isso é impossível, porque um morto não pode fazer nada nem por ele, como é que ele vai fazer pelo outro? Mas a verdade é que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai fazer através mesmo das pessoas que se sintam mortas.
A alusão que o pastor fez aqui a respeito de estarmos curados para levar cura, estarmos num relacionamento profundo com Deus, para levarmos profundidade, é a mais pura verdade. Mas por alguma razão, existem as exceções. Mesmo que às vezes a gente não esteja devidamente curado. E eu digo isso não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Mesmo que a gente não se encontre devidamente, a gente só está medicado, mas ainda está no processo de cura. Mesmo assim, Deus usa pessoas como nós para levar cura para outras pessoas também. Eu quero que você saia daqui deste lugar crendo nisso. Mesmo que você se sinta morta ou morto, Deus pode usar a sua vida para levantar, sabe quem? Alguém semelhante a você, no mesmo estádio que você se encontra. E talvez, nas inexplicáveis ações de Deus, talvez justamente nesse momento em que Deus vai te usar para levantar um morto, Ele não vai levantar apenas o morto, mas Ele vai levantar dois mortos. Um é o morto que Ele está levantando através do morto que é você, que você está sentindo. E o outro morto é você mesmo que Deus vai levantar nesse momento. Creia nessa palavra. Não me peça para explicar por que Deus faz isso ou como Deus faz isso. Porque existem coisas que nós não temos nem sequer o direito de perguntar para Deus. Não porque não podemos perguntar para Deus. É porque a nossa mente humana não tem a capacidade, mesmo que Deus explique, de entender o porquê e como Deus faz essas coisas. Uma outra verdade, ainda que você se sinta morto, você ainda pode marcar vidas. Quando você olha para a história de Eliseu, imagine que o que representou Eliseu para este homem que foi ressuscitado. Eu fico imaginando a história deste homem que foi jogado na cova e de repente esse homem ressuscita. O texto não fala mais o que aconteceu, só fala que ele ressuscita. Ele ressuscita dentro de onde? Está dentro da cova. E talvez no momento em que ele acorda, eu não sei, a Bíblia não fala, mas talvez ele fique assustado. Ele olha assim, escuta, mas eu estou dentro de uma cova, mas eu estou vivo, será que isso é um sonho? Será que isso é realidade? A hora que ele olha para baixo, ele vê um monte de osso, que talvez, muito provavelmente, ele nem saberia de quem eram aqueles ossos. E para ter esse registro, certamente alguém teve que contar, alguém visualizou, alguém viu tudo isso. E eu fico imaginando a cabeça desse homem, quando ele que estava morto, é jogado dentro de um túmulo de alguém que só tinha restos mortais, que eram apenas ossos. E de repente Deus muda toda aquela situação, gera vida na vida daquele homem, levanta aquele homem. E eu fico imaginando uma coisa, Débora. Talvez uma das coisas que não saiu da mente daquele homem, quando alguém perguntou para ele assim, escuta, mas você morreu, você ressuscitou, o que aconteceu? Eu falei assim, olha, o que aconteceu eu não sei, só sei de uma coisa. Tem um túmulo lá do profeta. Você conhece o profeta Eliseu? Claro que eu conheço o profeta Eliseu, foi um homem que disse, pois é, rapaz, eu não sei o que aconteceu, só sei que me jogaram dentro da cova e disseram o seguinte, que a hora que bateu nos ossos de Eliseu, eu tomei vida novamente, estou aqui. E talvez esse homem, por onde quer que ele tenha andado, por onde quer que ele tenha pisado, por onde quer que ele tenha falado sobre Deus, ele tenha trazido esse registro dentro de si. Olha, eu não sei porquê, mas eu vivi numa época diferente de Eliseu. Aliás, eu ouvi falar de Eliseu. Talvez ele só tenha ouvido falar de Eliseu. A Bíblia não fala se este homem um dia teve contato com Eliseu. Pode ter tido, mas pode ser que não. E talvez, dentro da mente dele, pode ter passado a seguinte mensagem. Puxa vida, eu não conheci esse homem, mas eu conheci esse homem. Eu sei daquilo que esse homem fez, mas eu sei daquilo que esse homem fez. Não só daquilo que ele fez no passado, que Deus fez através da vida dele no passado, mas daquilo que Deus fez na minha vida, através da vida dele, ainda que ele estava apenas morto. Ainda que você se sinta um morto espiritual, Deus pode usar você para marcar vidas. Eu fico olhando, meus irmãos, quantas pessoas tiveram as suas vidas marcadas por pessoas que hoje estão mortas espiritualmente. Por pessoas que hoje disseram assim, olha, eu tive uma pessoa que pregou o Evangelho, infelizmente hoje ele não se encontra nos caminhos do Senhor, infelizmente hoje ele está vivo, mas está distante do Senhor, ou infelizmente ele já até partiu, mas uma coisa
eu sempre serei grato a este homem. Foi através da vida deste homem que eu ouvi as primeiras palavras, eu ouvi as boas novas da salvação, que eu ouvi uma mensagem, que eu ouvi uma oração, em que eu fui curado na minha alma, fui curado no meu corpo, fui curado das minhas emoções, a minha vida foi transformada, mesmo que hoje essa figura que Deus usou, seja uma figura que não seja inspiradora para outras pessoas, mas para mim sempre continuará sendo. Porque foi um homem, uma mulher, que marcou a minha vida. Talvez você continue se sentindo da mesma forma, um morto espiritual. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Ainda assim, Deus pode te usar para marcar vidas. E eu quero terminar essa mensagem dizendo só mais uma verdade. Ainda que você se sinta morto, você ainda pode trazer alegria. Eu fico imaginando tudo coisa que a Bíblia não fala, mas quando eu leio determinados textos, eu fico viajando, pode ser até que eu esteja viajando na maionese, como diz aí, mas eu fico imaginando o cenário de tudo que está acontecendo. Aquele homem, ele foi trazido por outras pessoas, a Bíblia não conta se foi uma comitiva, se eram os próprios familiares, só diz que outros homens trouxeram aquele homem e por conta de que o inimigo estava perseguindo, eles jogaram dentro da cova e saíram correndo. Pode ser que seja até parente mesmo. Jogou, falou, já acabou, já logo aí dentro, vamos embora porque já é o fim de tudo. De repente, e tudo isso é conjectura, tá? Tudo isso é conjectura, não é verdade, é só um momento aqui de humor. De repente, os parentes podiam estar até felizes com a morte daquele homem. Graças a Deus morreu. Vamos enterrar, vamos salvar a nossa vida, joga ele dentro da cova e vamos embora. Daqui a pouco esse homem ressuscita e volta para casa, e o povo que estava alegre fica triste porque o homem ressuscitou. É uma brincadeira, tá? Ou talvez, como eu quero enfatizar aqui no texto, talvez aquelas pessoas que saíram correndo, já estavam machucadas pela dor daquele homem. Talvez poderia estar ali uma esposa que perdeu o seu esposo. Talvez um daqueles homens poderia ser o filho que estava carregando o corpo do próprio pai. Talvez aquele homem poderia estar sendo carregado por um irmão que estava a prantos, lamentando a perda de um irmão. E de repente, um cenário que era um cenário de tristeza, Deus usa a vida de um morto para mudar todo esse cenário e um cenário de tristeza trazer um cenário de alegria. Aí você fica perguntando, pastor, mas como é que eu, sentindo-me como eu estou me sentindo, posso ser um agente de Deus, uma ferramenta das mãos de Deus, para trazer alegria para outros lares, para outras famílias, para outras vidas? Você não tem alegria para mim mesmo. Me desculpe, mas você fez a pergunta para a pessoa errada, eu não sei te responder, eu só sei de uma coisa, isso é possível. Isso é possível. Porque Deus não depende da sua alegria, para que através da sua vida, Ele possa gerar alegria na vida de outras pessoas. Você acha que pessoas que são tremendamente usadas nas mãos de Deus, elas têm uma vida repleta de alegria, de bênçãos, e tudo está certo para ela? Eu conheci uma mulher, não sei se ainda ela está viva, a irmã Baia, uma mulher tremendamente usada nas mãos de Deus, para ser usada por Deus. Deus usava ela em revelações, em profecias. E as pessoas viam essa mulher como um instrumento da mão de Deus, como ela sempre foi mesmo. Mas eu me lembro de uma vez que eu não estava bem, eu estava muito mal, e eu saí à procura dessa mulher. Eu sabia que ela morava nas imediações, e fui procurando Irmã Baia, até que um dia eu encontrei a Irmã Baia. E essa mulher orou por mim, naquele momento que ela orou por mim, sabe, aquela tristeza que ocupava o meu coração, sabe, que dilacerava a minha alma, que torturava o meu interior, aquilo foi se dissipando, se dissipando, se dissipando, se dissipando. E antes de ir embora, ela falou assim, vai com Deus, filha. Se você puder me ajudar, eu estou passando uma dificuldade. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Uma mulher acabou de orar por mim, me tirando, né, sendo uma ferramenta de Deus, me tirando de uma situação que eu mesmo não conseguia me tirar, está enfrentando uma situação difícil. Ela estava lá com 2 contas de água atrasada. Aí eu fico pensando, como é que Deus usa uma pessoa que, entenda o que eu vou dizer, pode ser que estaria muito triste por conta da situação financeira que estava vivendo, e Deus usa essa pessoa para fazer uma oração por uma pessoa que está desesperada, como eu estava,
e para mudar o cenário de tristeza para o cenário de alegria. Não sei como é que Deus faz isso. Eu só sei de uma coisa: Deus faz. O que eu quero dizer e encerrar essa mensagem com vocês, meus irmãos, é necessário que você ore, eu ore, sim. É necessário que nós tenhamos uma vida de relacionamento cada vez mais profundo com Deus, sim. Que nós jejuemos, sim. É verdade, que leemos a palavra, que estejamos na igreja. Sim, tudo isso é necessário. Mas uma coisa eu tenho percebido. Embora tudo isso seja necessário para a nossa vida, não é por causa disso que Deus vai fazer alguma coisa através da nossa vida. Ele vai fazer por alguma razão, que Ele entende, o que Ele quer fazer. E vou dizer para você, muitas vezes Ele faz através das pessoas mais improváveis. Das pessoas que você diz assim, por que Deus usaria um ímpio, talvez, para trazer algo de bom sobre a minha vida? Por que Ele não vai usar um servo dele? Eu não sei. Eu só sei que isso Ele faz. Eu quero que você vá para a sua casa hoje, perguntando para você mesmo, ou afirmando sobre você mesmo: Senhor, eu tenho me sentido como esse Eliseu, esse morto, que não tem mais tendão, que não tem mais músculo, que não tem mais pele. Aliás, se não tivesse uma lápide dizendo aqui foi enterrado Eliseu, as pessoas talvez nem saberiam de quem eram aqueles ossos. E eu me sinto assim. Sabe, uma pessoa que não consegue nem ser identificada como cristã por conta do atual momento que eu estou vivendo. Mas eu vou sair daqui dizendo uma coisa para mim mesmo. Mesmo que eu me encontre desta forma, eu sei que Deus ainda pode fazer alguma coisa através da minha vida. Então vá para a sua casa. Não faça disso um lema para você se acomodar na vida. Mas faça disso uma possibilidade nas mãos de Deus. Que Deus não precisa de pessoas perfeitas ou super espirituais para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer. Ele só precisa de uma coisa. Só de uma coisa. Dele desejar fazer. Só disso. Muitas vezes eu olhei para determinadas situações e disse assim: Senhor, mas por que isso acontece através desse meio, através desse meio, não acontece através desse meio, através desse meio? E a única resposta que eu encontrei foi essa: porque eu quis fazer assim. E não cabe a mim interrogar o oleiro, aquele que me fez, aquele que teceu o vaso. Cabe apenas aqueles que, por alguma razão, Deus não quis usar para fazer aquilo que até nós queríamos que Ele fizesse, mas basta apenas nós aceitarmos que Deus faz coisas extraordinárias, como essa que nós vimos aqui, através das pessoas mais improváveis possíveis. Amém? Vamos ficar em pé? Quero cantar essa canção com você. Vou tocar de microfone. Vamos cantar essa canção, meus irmãos, de uma forma, se possa dizer, profética, para que você se aproprie da palavra de Deus. Para que essa palavra não seja apenas uma palavra em que você ouviu, concordou, mas não se apropriou. O que posso ver, se não o vale de ossos secos? Posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito,
a vida. Oh, vida de Deus. Eu profetizo sobre ti. Receba sobre ti vida de Deus. Ressuscita, 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 ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Ressuscita, volte, 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 volte a respirar. Profetiza comigo, vida, 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 vida. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida, vida de Deus. Ressuscita, ressuscita, sua voz. Ressuscita, ó terra que estava, ó vale, volte, volte a respirar. Eu posso ouvir ó volte, vida de Deus. Ó vida, vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti vida de Deus. Senhor Deus, esta foi a palavra para os nossos corações. Pai, eu sei, não pela experiência de outros, mas pela minha própria experiência. Quantas vezes eu me senti como um morto, que não estava tendo capacidade de fazer nada nem por mim mesmo, quanto mais auxiliar outras pessoas. Mas através da sua palavra hoje, Senhor, mais uma vez nós reacendemos dentro de nós a certeza de que o Senhor, Pai, ainda pode usar, mesmo que nós nos sintamos nessa condição, nos usar para gerar vida em pessoas que se encontram mortas. O Senhor assim mesmo pode nos usar como alavanca para levantar vidas que estão caídas. O Senhor ainda assim pode nos usar para marcar vidas que estão ao nosso redor, mesmo que o diagnóstico que nós temos sobre nós mesmos é que nós estejamos mortos. Que o Senhor ainda pode trazer alegria para aqueles que estão entristecidos, mesmo através de pessoas que estejam se sentindo como nós, às vezes, tristes e
mortas espiritualmente. Isso, Senhor, é para provar para nós mesmos que às vezes, quando por alguma razão, Senhor, a fé não alcança, a misericórdia nos banha, Senhor. E aquilo que nós esperávamos receber apenas através da fé, nós recebemos através da misericórdia. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que ela fique guardada num lugar melhor dentro do nosso coração. Que se porventura dentre nós, presentes ou aqueles que estão em casa, estejam ouvindo esta palavra, ouviram esta palavra, e a condição dela é essa condição que aqui foi mencionada, que ela possa começar agora, ser levantada pelo Senhor, e que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer através dela, que se sente a pessoa mais improvável de ser uma ferramenta em tuas mãos, mas que o Senhor faça para que ela saiba que mesmo que esteja morto, o Senhor ainda pode usar. Louvado seja o nome do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vão nessa certeza, porque Deus é bom. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma ótima semana em Cristo Jesus.